Fala galera, ligado no Voz Fiscal. Está começando o nosso terceiro episódio do nosso podcast, que é produzido aqui diretamente da Escola dos Alunos Ribeiro. Eu sou a Rebeca e estou substituindo dois alunos que não puderam participar do nosso podcast, já que tiveram contratempo. E nos episódios passados, a gente descobriu o que era o imposto e de onde vinha. E hoje nós iremos descobrir o que a gente faz, o que acontece com os recursos depois que a gente paga. Então, hoje, para começar esse novo episódio, nós estamos aqui com a bancada cheia com os dois alunos que vieram participar. Os alunos são Antônio Martins, da turma 101 Vespertino, e o Wellington, da turma 200 ST. Tudo bem, meninos? Fala aí, galera. É muito bom estar aqui representando a turma 101V e falar um pouco sobre esse projeto de educação fiscal. Olá, bom dia. Muito bom estar aqui hoje. Nossa turma 200ST debater um pouco sobre esse assunto e eu vim aqui falar um pouco sobre o que foi discutido na sala. E para deixar esse debate, essa conversa, na verdade, mais real, nós convidamos representando o Poder Legislativo da nossa cidade de Brejinho, que é o Wilson Filho, e obrigado muito por aceitar nosso convite. Satisfação, Rebeca, meninos. Primeiro agradecer pelo convite, por ter essa grata satisfação de estar aqui junto com vocês e discutir um tema tão relevante, que é o orçamento público. Sou Wilson Filho, me apresentar aqui rapidamente. Já tive a honra de exercer o mandato de vereador, também já tive a honra de exercer o cargo de prefeito. Então, assim, falar de orçamento público tem um pouco de facilidade, porque já vivi na prática. E hoje a gente presta serviço à assessoria jurídica na Câmara de Brejinho, a gente convive diariamente junto com os vereadores desse tema tão importante que é o orçamento público. E eu fico muito feliz quando a juventude começa a discutir, a entender a importância do orçamento público. Porque quando a juventude entender o que é o orçamento público, vai poder reivindicar junto a seus vereadores, junto ao prefeito, realmente necessidades aqui na cidade de Brejinho. Porque o orçamento público está em todo canto, está em todo lugar. O orçamento público está nessa escola. Está lá na UBS, está lá no hospital, está lá no estádio municipal aqui atrás. Então, o orçamento público vive na cidade de Brejinho e a gente vai agora discutir um pouco mais sobre ele no decorrer do podcast. E para começar esse papo, a gente tem que botar um pouquinho no tempo nas aulas passadas, onde o nosso professor propôs uma atividade orçamentária, onde cada grupo recebia 100 moedas e tinha que escolher onde poderíamos colocar o investimento, sendo que cada canto e atividade que a gente tinha que fazer, a gente tinha que gastar 40 moedas nessa atividade para o melhoramento da cidade. E foi uma escolha super difícil. E aqui estamos com uma perguntinha do nosso aluno, que é o Antônio Martins, que da turma 101, que como foi essa escolha e por que vocês escolheram e como vocês escolheram, né? Olha, Rebeca, a gente pensou logo na base de tudo. A gente deu prioridade para a saúde, para a educação e informática. A gente sabe que sem saúde não dá para fazer nada, né? E a gente também precisa de boa educação, um bom computadores para estudar informática e uma boa quadra também. Foi uma discussão enquanto lá no grupo, porque a gente queria fechar tudo, né? Mas o que a gente teve, a gente botou no saneamento. Então, vamos aproveitar que a gente tem um assessor jurídico aqui do nosso lado, podendo conversar e ter nossas dúvidas. E qual pergunta curta que você e seu grupo separaram para ele? Senhor Wilson, a gente percebeu que não tem como ter dinheiro para tudo, né? Quando, na vida real, assim, quando a Câmara recebe o orçamento, é muito difícil ter que escolher qual área vai receber menos para uma outra área receber mais. Vocês estão sentindo na pele o quanto é difícil você trabalhar com orçamento público. Vamos lá dar um exemplo muito prático. Na sua casa, na nossa casa, na casa do professor, a gente tem uma renda do pai, da mãe, X. E aquela renda é para custear a nossa casa. Olha a diferença do município. Eu estou falando de uma casa. E mesmo assim a gente tem dificuldade. Por quê? Porque sempre, todos os meses, vai aparecer um imprevisto. Está lá o orçamento de seu pai e de sua mãe. Tem que pagar água, energia, parcela da casa, parcela do carro, fazer feira, comprar medicamento, comprar roupa, dar um dinheiro com a mesada de vocês. Então são despesas fixas. Mas além da despesa fixa que tem numa casa, tem os imprevistos. Uma geladeira quebra, um ar-condicionado quebra, um carro quebra. Então, dentro de uma casa, a gente não tem um orçamento 100% perfeito.
Concordo? Por quê? Porque a gente tem uma renda X, mas a nossa despesa sempre vai ser maior. E no município não é diferente. Imagina aí um orçamento de uma casa de 2 mil, 5 mil, 8 mil. É difícil de você conseguir controlar esse orçamento. Aí imagina um município de Brejinho, eu não sei o valor exato, mas vamos supor que seja 60 milhões. Você está entendendo? Se a gente organizar um orçamento de uma casa de 2 mil, 5 mil, é difícil. Aí imagine a gente ter a responsabilidade de executar um orçamento de 60 milhões de reais que envolve 10, 12 mil pessoas. Então, sempre que a gente fala de orçamento é difícil. Vocês sentiram na pele, né, na prática, o quanto é difícil. O que é mais importante? Saúde, educação, segurança, lazer, cultura. Então, nunca vai ter dinheiro para tudo. Nunca vai ter dinheiro para tudo. Então, daí a necessidade de que o orçamento seja bem feito. Aí, como é que esse orçamento é bem feito? Com a participação da sociedade. O que acontece hoje na prática? Os orçamentos são... O prefeito elabora o orçamento. Quem elabora não é a Câmara, é o prefeito. O prefeito elabora o orçamento e envia para a Câmara. Na Câmara, os vereadores vão analisar, discutir e propor emendas. Aqui não tem emenda impositiva, mas em algumas cidades tem emenda impositiva. E qual a diferença de uma emenda comum e uma emenda impositiva? O orçamento ele pode ser emendado pelo vereador. O vereador pode tirar, não, vamos diminuir aqui o recurso da infraestrutura e vamos direcionar para a área de cultura, porque a cidade precisa manter a tradição do São João, a tradição do Carnaval, a tradição de Natal, de emancipação política. Então ele pode propor isso. Agora o prefeito também pode vetar. O orçamento impositivo não. O vereador tem a prerrogativa de apresentar uma emenda, um determinado valor, e o prefeito não pode modificar aquela emenda. Mas eu estou falando só de prefeito e vereador. Como é que esse orçamento ele precisaria ser feito? Escutando quem? A população. O grande problema dos orçamentos nas câmaras municipais é porque a população, a juventude, a população no geral não participa da construção do orçamento. O prefeito elabora um orçamento sem ouvir a população. Como é que ele escuta? Fazendo audiência pública. E como é que a Câmara discute? Realizando audiência pública. Mas geralmente a sociedade não participa, ou muitas vezes nem existe essa audiência pública. Então, pela sociedade não participar dessa construção, na maioria das vezes os orçamentos nunca vão atender à realidade. É por isso que quando chega no ano seguinte, que o orçamento é executado, está faltando isso, está faltando aquilo. Por quê? O orçamento que foi mal planejado. Às vezes tem mais num canto e menos no outro. E acaba que a sociedade é quem vai sentir na ponta. Perfeito. E na turma dos NST também teve, os alunos também tiveram que quebrar a cabeça. E aí, Wellington, como foi a escolha da prioridade de vocês? Bom, o nosso grupo foi por um caminho um pouco diferente do de Antônio, Rebeca. Nós focamos mais na educação e informática, porque nossa escola é o nosso futuro. Focamos também no saneamento, porque é a saúde preventiva, e na cultura e lazer, visando uma praça com internet e espaço para jovens empreendedores. Mas ficou de fora o calçamento, que gerou um grande destaque para uma grande polêmica na sala, por causa que a gente deixou de fora, né, um recurso muito importante para a cidade. É uma escolha de peso, mas já aproveita que a gente tem um assessor jurídico aqui, ó, quando a pergunta rápida. Senhor Wilson, o meu grupo focou muito em cultura e lazer. Então, como a Câmara dos Vereadores escuta os jovens de Brejinho para decidir onde colocar os recursos da cidade? A Câmara deve e precisa escutar a juventude, né? A juventude ela tem uma participação muito importante dentro da sociedade. E você só, mais uma vez, reiterou a dificuldade que a gente tem de elaborar um orçamento. Vocês, acho que já ouviram na televisão, no blog, a Prefeitura X gastou 1 milhão com o show de Gustavo Lima e o município não tem uma dipirona no hospital. Vocês já ouviram já isso? O município pega o orçamento, grande parte do orçamento é direcionado à festa, atividade festiva, a um cantor, que hoje uma festa é caro, né? O próprio Gustavo Lima é mais de 1 milhão de reais. E, logicamente, vai faltar dinheiro aonde? Em algum canto da cidade. Então, quando vocês fortalecem a cultura no orçamento, também é certo que a cultura
é arte, é dança, é o teatro, é o entretenimento, então ela faz parte da sociedade, ela precisa existir, manter as tradições culturais, São João, então ela faz parte, ela vive no município, mas aí é onde você precisa agir com responsabilidade para você realmente aprender a direcionar os recursos públicos. Quando a gente fala de calçamento, quando a gente fala de saneamento, ele não é só calçamento, não é só aquela rua que bota a pedra ali. Ela envolve também doenças. Porque quando você tem um esgoto numa rua, ela vai ocasionar doenças naquela cidade. Ela vai ocasionar transtornos. Então, assim, é muito complexo. Né? A gente, como vocês nessa atividade, escolheu, mas eu vou colocar o dinheiro aqui. Mas quando você coloca o dinheiro aqui, vai faltar ali. Entendeu? Você recebe mesada do seu pai? Sim. Atende suas necessidades? Sim. A boa parte das vezes. Se ele dobrasse, dava para atender tudo? Dava não. Porque a partir do momento que a gente ganha mais necessidades surgem. A essência da vida é isso. Quanto mais dinheiro a gente ganha, quanto mais dinheiro a gente recebe, mais necessidades vão surgindo. Então, assim, não é só o tamanho do orçamento que vai definir uma cidade, é justamente a organização e a divisão desse orçamento. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se o professor está ali bem concentrado, disser, vou dar 10 mil reais para cada um de vocês. Cada um de vocês ia aplicar esses 10 mil reais de uma forma diferente, concorda? Um ia comprar um iPhone, o outro ia viajar e você ia empreender. Você ia pegar esses 10 mil reais e empreender. Desses 10 ia virar 1, dos 11 ia virar 12, dos 12 ia virar 13 e você ia multiplicar esse dinheiro, porque você ia saber utilizar esse dinheiro. Então, quem pegou os 10 mil reais e comprou um iPhone, com 2 anos esses 10 mil reais vai estar valendo 4. Com 3 anos não vai estar valendo mais nada. Entendeu? Então, o orçamento é basicamente isso, a gente saber aplicar o dinheiro. Está errado dela comprar o iPhone? Não. Mas ela só com 10 mil reais, ela não tem capacidade de comprar um iPhone que custa 10. Por quê? Porque ela vai direcionar todo o recurso dela para comprar um iPhone e vai faltar para tudo. Muito bom. Agora que a nossa mesa já sabe e já trouxe as primeiras impressões, o projeto da educação fiscal movimentou as salas do ensino médio. E alguns alunos gravaram perguntas para o nosso convidado, o Wilson. Nesse exato momento, nós iremos mostrar algum vídeo que alguns alunos fizeram com perguntas para você. E o primeiro vem lá da turma do 200ST com o nosso aluno Guilherme Xavier. Solta o vídeo. Olá, me chamo Guilherme Xavier, do 200ST. Se existem duas obras na cidade para fazer uma creche ou uma UBS, quem escolheria essa prioridade? O prefeito sozinho ou junto com os vereadores? Excelente pergunta, Guilherme. Agora teremos a resposta com você. Olá, Rebeca, Guilherme. Essa é uma resposta que ela nunca vai ser de forma individual. Tudo que envolve gestão pública ela tem que ser decidido de forma coletiva. Logicamente, dentro de cada um dos seus limites. O prefeito vai elaborar o orçamento, envia para a Câmara discute e aprova. Mas dentro da sua pergunta, Guilherme, o que é mais importante? Uma UBS, o que é mais importante? Uma escola, a gente precisa analisar de forma profunda. Tem um projeto pronto da escola, tem um projeto pronto da UBS, tem um terreno para a construção dessas obras? Então, são perguntas estruturantes. Dentro da rede de educação do município, a gente tem número de professores suficiente, a gente tem número que a gente consegue atender todos os estudantes da creche. Será que tem estudantes que não têm acesso à escola por falta de vaga? Então, a gente precisa analisar de forma profunda. Será que o transporte escolar está garantido a 100% dos estudantes do município? Então, será que a gente abrir uma nova escola, a gente vai conseguir atender toda essa demanda, a gente vai ter essa infraestrutura para todos os alunos? Ou seria mais interessante a gente investir na escola que já existe, melhorando a sala de computação, reformando as escolas que já existem? Então, é uma pergunta que o gestor precisa ter dados para poder decidir. Da mesma forma, a UBS. Será que as UBS que já existem, elas, se aumentar a equipe, a gente consegue atender as demandas que existem no município? Ou será que realmente precisa abrir uma nova unidade para poder dar essa cobertura no município? Mas, se a gente abrir uma nova UBS, uma nova escola, o município, dentro do seu orçamento, vai ter condições de manter a infraestrutura, de manter funcionando regularmente esse empreendimento? Será que a farmácia básica do município está 100% abastecida? Então, não adianta a gente pensar numa nova obra sem a gente antes ter os dados, os números e a nossa realidade, né?
Porque antes da gente expandir, a gente precisa saber se o que a gente tem está funcionando 100% corretamente. Ótima pergunta e ótima resposta também. E agora indo para o vídeo da sala 101 Vespertino, a gente vai mostrar o vídeo da nossa colega e aluna, Gigliele Vitória. Solta o vídeo. Olá, boa tarde. Meu nome é Gigliele Vitória, sou da turma 101V, à tarde. Tenho uma pergunta a fazer. A quadra de esporte do Santo Reis precisa de uma reforma. A Câmara Municipal já suscitou um projeto junto ao prefeito nesse sentido. E agora para o senhor, Júlio. Como é que funciona essa situação levantada pela Gigliele? Bom, o vereador ele não tem a prerrogativa de executar obras. O vereador, ele, na verdade, fiscaliza o orçamento, que é uma função dele, e ele pode cobrar do Poder Executivo, logicamente, a sua execução do orçamento. Mas tem 2 pontos. Primeiro, a reforma da quadra. Se no orçamento não tem recurso disponível, o vereador pode cobrar isso? Pode, mas o prefeito vai ficar impossibilitado de executar essa reforma. Por quê? Porque dentro do orçamento não tem recurso. Uma situação. Qual seria a segunda situação? O vereador, ponto. Existe essa demanda real. Mas por quê? Porque a quadra é esporte, é saúde, é vida, é um ponto de lazer, então precisa ser reformado. Então, o vereador, o que eu tenho que fazer? Chegou o orçamento de 2027 vai chegar até agosto desse ano na Câmara. Então, se eu sei que existe uma demanda que a população me trouxe, então eu, enquanto vereador, posso colocar uma emenda no orçamento para garantir o recurso, né, para a reforma da quadra. Então, o vereador pode agir dessa maneira, logicamente fazendo indicações ao prefeito, requerimento ao prefeito, solicitando a recuperação dessa quadra, como também dentro do orçamento o vereador pode levar essa demanda da população ao orçamento. Para quê? Para que o prefeito possa executar. Porque eu também não posso cobrar o prefeito, eu sabendo que dentro do orçamento não tem dotação nessa despesa para executar essa obra. Perfeito. E como a 101 estava inspirada, 101 Vespertino, nós teremos mais um vídeo agora da nossa aluna Maria Vitória. Então, vamos ver. Olá, me chamo Maria Vitória, sou da turma 101 Vespertino e gostaria de fazer uma pergunta. Na nossa dinâmica, a gente tentou mudar o dinheiro de uma área para outra, quando faltou recurso. Na vida real, o prefeito ou os vereadores podem mudar o destino do dinheiro no meio do ano, ou a lei proíbe mexer no orçamento depois de aprovado? Pergunta de extrema importância, Maria Vitória. E agora para o senhor? Agora, Rebeca, muito interessante, muito pertinente, Maria Vitória, sua pergunta. Tem uma dúvida que realmente surge na mente de todo mundo, né? O prefeito pode mexer no orçamento na hora que quiser? Sim ou não? Eu sei. Qual a diferença com o orçamento público e o orçamento do professor? Qual a diferença? Pense. Lá na casa do professor tem a Câmara de Vereador, só a mulher, né? Gaste com isso. Mas vamos lá, pessoal. Diferentemente de uma casa, a gente pode gastar o nosso dinheiro livremente. Concorda? Concorda com o professor, vocês, a gente gasta o nosso dinheiro da forma que a gente quer. Não tem nada que proíba a gente de fazer o que a gente não pode. A prefeitura não. Ela tem um orçamento, então o prefeito só pode gastar aquilo que ele está devidamente autorizado. Aí quem autoriza isso? A Câmara. Então o prefeito tem lá um orçamento e ele tem lá as dotações, as despesas. Então ele só pode gastar aquilo que ele está devidamente autorizado. Mas, respondendo à pergunta de Maria Vitória, o prefeito também tem uma liberdade de modificar esse orçamento. Mas essa liberdade não é de forma absoluta. Ela tem limites. Dentro da lei do orçamento, a Câmara aprova um percentual de remanejamento. Tem câmaras que aprovam 5%, 10%, outras 20%, mas em média é 20%. Ou seja, a Câmara autoriza até o valor de 20% do orçamento para que o prefeito possa remanejar dinheiro de um canto para outro sem precisar de autorização da Câmara. Então, vamos lá. Vamos supor que o orçamento de Brejinho, eu supondo, seja 60 milhões. Se a Câmara autorizou um remanejamento de 20%, então o prefeito vai ter até 12 milhões que ele pode remanejar de uma secretaria para outra, de uma dotação para outra, sem precisar
da Câmara. E isso surge por quê? Porque justamente existe uma variação muito grande dentro do município de despesas, né? Situações emergenciais, que você tem que trazer dinheiro para cá e para cá. E lembrando que o orçamento não é dinheiro, o orçamento são previsões. Entendeu? Então a gente pode muito bem no orçamento prever um orçamento de 60 milhões, só que a arrecadação seja 50 milhões. Então a gente vai ter uma frustração de 10 milhões. Como também a gente pode prever 60 milhões e esse orçamento ser de 70 milhões. Então o orçamento é só uma previsão, mas o prefeito só está autorizado a gastar aquilo que está lá dentro do orçamento. Mas, Maria Vitória, dentro do exercício financeiro, o prefeito tem essa liberdade, essa discricionariedade para poder fazer remanejamento via decreto. Ele baixa um decreto e vai dizer, ó, estou tirando dinheiro daqui e jogando para cá. E se estourar esses 20%, o que o prefeito tem que fazer? Pedir autorização para a Câmara. Então, ele só pode gastar fora o orçamento se a Câmara autorizar. Por quê? Porque se ele gastar sem essa autorização da Câmara, ele vai cometer crime de responsabilidade fiscal. Ok, e para fechar esse bloco, a gente recebeu mais um vídeo agora do 201 matutino, então só sair o próximo vídeo. Meu nome é Cauã, sou da turma 201 matutino. Eu tenho uma pergunta a fazer. Eu queria saber como é que a Câmara Municipal fiscaliza o prefeito no dia a dia para garantir que o dinheiro gasto com nossos impostos foi gasto na quantidade certa, na obra em Brejinho. E que a população pode garantir se perceber que uma obra está parada ou atrasada. O Cauã Lopes mandou uma pergunta muito crucial e importante a gente saber, né? Então, Wilson. Na hora, vamos lá. Muito importante sua pergunta, muito real, né? Eu sempre digo que o vereador ele assumiu funções muito maiores do que a Constituição dá. A Constituição diz que a função do vereador é fiscalizar e legislar. Só que, principalmente no âmbito de uma cidade pequena, o vereador ele exerce muito mais do que isso. O vereador exerce uma função social. O vereador aqui leva paciente para o hospital, leva time de futebol para jogar bola em outra cidade. O vereador ele tem um papel dentro dessa sociedade muito mais importante do que aquilo que a Constituição diz, né? Porque o vereador está aqui no dia a dia de vocês e acaba que tem um papel social muito importante. Mas, em relação à fiscalização, ele, para mim, é o principal papel do vereador, logicamente, junto com o papel de legislar. Como é que ele exerce essa fiscalização? Como é que ele exerce na mente de vocês? Como? Vocês não vê não no Instagram, os caras querem viralizar? O vereador vai lá dentro de um hospital, aí sai filmando todo mundo, entra, invade a sala. Será que esse vereador está querendo fiscalizar ou viralizar? Viralizar. Por quê? Porque ele está excedendo a sua prerrogativa de fiscalização. Tem muito vereador que chega no OBS, constrangendo servidores, invadindo sala. Ele tem o direito de fiscalizar? Tem. Mas ele não pode exceder esse direito de fiscalizar. Ele não pode chegar dentro de uma escola dessa, invadir uma diretoria, invadir uma sala de aula. Não. Mas tem muito vereador hoje que quer realmente, através da força das redes sociais, viralizar, mostrando um papel que não é do vereador. O vereador não tem essa prerrogativa de invadir um hospital, uma sala de cirurgia. Não pode fazer isso. Ele pode, sim, visitar os órgãos públicos, solicitar ao diretor da escola para visitar as escolas, as salas de aulas, mas dentro da razoabilidade. O vereador pode fiscalizar dentro da Câmara, solicitando requerimento, participando de licitações que ocorrem dentro do município, a parte de obras. Ele também pode e deve fiscalizar, que a gente sabe que dentro do nosso país, dentro do município, muitas obras param. Por que as obras param? Falta de recurso. Falta de recurso é um ponto. Segundo, projeto mal feito. Você faz um projeto mal elaborado, vamos supor que essa escola aqui, você faça um projeto que ela custe 100 mil reais. Só que quando você vai começar a executar, essa escola custa 300 mil reais. Por quê? Porque o projeto foi mal feito. Então, obras faltam por projetos arquitetônicos mal feitos, projetos estruturantes mal feitos, por falta de recursos, por problemas de licitações mal feitas. Então, as obras elas podem parar por diversas maneiras. E o vereador realmente ele deve, precisa e necessita acompanhar. Como vocês também, estudantes,
precisam acompanhar, a sociedade precisa acompanhar. Hoje, o controle social é muito forte. Antes a gente só tinha a Câmara de Vereadores que fiscalizava, mas hoje a sociedade também cobra. Hoje você abre um WhatsApp aqui da cidade de Brejinho, chega o cidadão de manhã, tira a foto do lixo no meio da rua, da luz apagada, reclamando um cidadão que foi lá no hospital e não tinha medicamento, vai lá no WhatsApp. Isso aqui é um tipo de cobrança também, que é exercida não só pelo prefeito, pelos vereadores, pelo secretário. Então a sociedade ela também necessita cobrar, porque o serviço público só vai evoluir a partir da pressão, da cobrança. Vocês estudantes reivindicar um laboratório de informática, reivindicar material escolar que não tem, uma merenda de mais qualidade. Não vê aquele meninozinho lá de Recife? Não é Arthurzinho, do Mucunzá, só comia mungunzá. Ele foi lá na rede social, uma criança com 5 anos de idade, 6 anos de idade, gravou um vídeo cobrando o prefeito que só comia mungunzá. E esse vídeo repercutiu nacionalmente e está lá a cobrança do prefeito, o prefeito foi se justificar. Então vocês entendam que não é só o vereador que pode cobrar, uma criança de 5 anos lá em Recife pressionou até o prefeito numa das maiores cidades do país, uma criança com 5 anos, reclamando da merenda. Que momento rico. Hoje a gente ficou muito mais claro para a gente que a educação fiscal não é só a teoria, ela fica muito mais clara e a gente consegue acompanhar mais quando realmente tem esses projetos e a gente vai atrás. Queria agradecer muito aos alunos Antônio Martins, da Centro Vespertina, e o aluno Wellington, da DNSD, que participaram aqui, mas também queremos agradecer muito aos alunos que enviaram os vídeos. E mais uma vez eu quero agradecer ao nosso assessor jurídico que veio e aceitou ter essa conversa profunda e olho a olho para a gente aqui, o Wilson, a gente dá esse espaço agora para o senhor dar essas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui junto com essa juventude tão aguerrida. Fiquei muito feliz com perguntas muito pertinentes, muito profundas. Mostra que a juventude de Brejinho está atenta, que a juventude de Brejinho quer o melhor realmente do nosso município. E esse podcast, em especial sobre a educação fiscal, é muito importante, porque vocês vão desenvolver e entender que a educação fiscal também não é só do município, ela começa dentro de casa, porque a gente nunca vai poder gastar mais do que a gente ganha. E as necessidades sempre vão ser maiores do que a nossa receita. Então, vocês, a partir de agora, têm essa percepção através desse projeto desenvolvido pelo professor aqui na escola, muito importante, muito bacana, e que vocês possam cada vez mais estimular novos temas, novas áreas, porque realmente, quando vocês crescem com essa percepção, vocês vão ter uma contribuição muito maior para a vida de vocês e também para a nossa cidade de Brejinho. Muito obrigado, pessoal. Valeu, galera. Foi muito bom estar aqui apresentado para você. Bom, quero agradecer muito a Rebeca, ao professor Antônio, ao Wilson Filho. Muito obrigado por ter tirado um tempo, para vir aqui debater com a gente, enriquecer o nosso conhecimento, sobre a educação fiscal. E também, como os exemplos que ele deu, do iPhone, por exemplo, do menino do Munguzá, que só comia Munguzá. É muito bom saber que a gente tem voz e pode ser ouvido em muitas coisas, não é? E a turma do DNSD agradece muito a esse debate. É isso aí, gente. Infelizmente, o Voz Fiscal desse episódio vai ficando por aqui. Então, curta, compartilhe, comenta o que vocês acharam, gente. Tchau, tchau, pessoal. E lembre-se, exercer a cidadania é o nosso melhor investimento.